Os caçadores de demônios são pessoas que superam as limitações humanas através das respirações e conseguem igualar e às vezes até mesmo superar a força de um demônio. Entre todos os caçadores que existiram, um homem foi uma lenda viva e insuperável. Hoje nós iremos falar sobre o caçador mais poderoso de toda a história de Kimetsu no Yaiba e sobre o criador das respirações, Iorichi. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador e hoje temos mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba. Mas antes do vídeo começar, já sabe né? Usa sua respiração, deixa o seu like, se inscreve no canal e também clica no sininho para receber todas as notificações. E eu tenho que sempre dar esse aviso, mas o vídeo tá cheio de spoilers do mangá que ainda não foram adaptados para o anime. Então se você tá correndo de spoiler, já fecha o vídeo agora. Iorichi é um personagem que aparece em diversos flashbacks da história. Na primeira temporada do anime, ele é mostrado apenas no episódio 8 em um flashback do Muzan, enquanto no mangá ele aparece diversas vezes. Iorichi assombra as memórias de Muzan, fazendo ele tremer só de ver os brincos que o caçador usava. Por volta do episódio 8 de Kimetsu no Yaiba, se vocês repararem bem, logo após o encontro do Muzan com o Tanjiro, ele já chama aqueles dois Onis e pede para os Onis trazerem a cabeça do Tanjiro. Vocês também podem notar que naquele momento ele especifica que o Tanjiro é o garoto dos brincos, dando bastante ênfase nesses brincos, que são nada mais nada menos do que os brincos do caçador mais poderoso que já existiu. Mas quem é esse tal Iorichi? Quem que é o dono desses brincos? Né? O que ele tem de especial? Quando ele viveu? E por que ele assombra tanto o Muzan, que é um cara tão poderoso? Iorichi vem de uma nobre família. Ele possuía um irmão gêmeo chamado Michikatsu. Acreditava-se que quando os gêmeos nasciam em uma linha de sucessão de um clã, isso significava mau agouro. Iorichi nasceu com uma marca na sua testa, e por esse motivo, o pai dos gêmeos decidiu que Michikatsu seria o seu sucessor e que Iorichi seria morto. A mãe dos gêmeos ficou furiosa com a decisão do seu marido e não deixou que ele matasse o menino. Isso aconteceu 400 anos antes da história de Kimetsu no Yaiba. E você pode aí até se perguntar por que gêmeos em uma sucessão de clãs, numa linha de sucessão de clãs, por que é um mau agouro? A resposta é bem simples. Por nascerem no mesmo dia, isso pode gerar aí no futuro conflitos para saber quem vai ser o líder do clã. Com a intervenção da mãe, então o pai dos garotos decide que o Iorichi não vai mais morrer. Ao invés disso, ele decide que quando o garoto tiver 10 anos de idade, ele vai ser mandado para um templo para se tornar um padre. Iorichi e Michikatsu eram idênticos, mas sempre foram tratados de forma diferente. Enquanto Michikatsu recebia comida boa, roupas de qualidade e até mesmo brinquedos e um lugar confortável para dormir, Iorichi era tratado com inferioridade, vestia roupas singelas e morava em um quartinho pequeno. Iorichi sempre foi alguém muito quieto. Todos achavam que ele era surdo, pois só foi falar pela primeira vez aos 7 anos de idade. O jovem garoto também raramente sorria, mas compartilhava o sonho do seu irmão Michikatsu de ser um samurai poderoso. Mas um certo dia aconteceu uma coisa que mudou o destino dos dois gêmeos naquele clã. Iorichi sempre observava o seu irmão treinar com um mestre espadachim. E um dia como outro qualquer, ele pediu para usar a espada contra o mestre. Sem imaginar o que aconteceria, o instrutor deixou Iorichi atacá-lo. De forma rápida e precisa, o jovem desferiu diversos golpes, nocauteando em instantes o mestre. E nesse momento, todos perceberam o grande talento e principalmente a grande força do Iorichi. E a partir daquele momento também, o sonho do Iorichi, que era de se tornar um grande samurai, um poderoso guerreiro, acabou se apagando. O fato do Iorichi ter que bater em outra pessoa ou machucar alguém fazia ele se sentir muito mal. E quando o pai dos gêmeos descobriu sobre os feitos de Iorichi e de todo o seu talento nato, as posições dentro do clã se inverteram.
Yorite agora seria o sucessor e passou a ter todos os privilégios da casa, enquanto seu irmão Michikatsu ficou com um quarto pequeno e com as roupas singelas. Um certo dia, a mãe dos gêmeos faleceu e o Yorite, percebendo que a situação tinha mudado e que a partir de agora ele seria o sucessor do clã, acabou fugindo, pois não queria esse destino. E os dois irmãos se reencontram novamente 10 anos após a fuga do Yorite. Em um determinado momento, o irmão de Yorite estava encurralado por um Oni e já tinha perdido a maior parte dos seus homens nesse ataque. Então, o Yorite aparece e salva o irmão. Nessa época, Yorite estava muito mais poderoso. Ele havia aprimorado a sua força e técnicas e agora tinha desenvolvido a respiração do sol. Ele também estava ensinando a respiração para outros caçadores de demônios e para o seu irmão, que agora o acompanhava. Porém, nenhum caçador conseguiu usar a respiração do sol, e aqui surgiram as derivações das respirações, como por exemplo a respiração da água, a respiração da chama, a respiração do vento, a respiração da lua, entre outras respirações. Além de aprenderem as respirações, os companheiros de Yorite também começaram a despertar a marca dos caçadores. Essa é considerada por muitos como a Era de Ouro dos caçadores de demônios. Além de ninguém mais conseguir usar a respiração do sol, ninguém se igualava em poder ao nível do Yorite. E isso acaba se repetindo por toda a obra de Kimetsu no Yaiba. Se a gente pegar atualmente, nem mesmo Gyomei Himejima, que é considerado o Hashira mais poderoso de todos, nem ele consegue se comparar ao que o Yorite um dia foi. O Yorite já nasceu com a marca do caçador e desde criança ele consegue enxergar no mundo transparente. A habilidade de enxergar no mundo transparente nada mais é do que uma habilidade onde você consegue enxergar ali no seu adversário os músculos, os tendões, o fluxo sanguíneo e com isso ajuda na batalha na hora de prever os movimentos do inimigo. E agora a gente não pode deixar de falar do lendário encontro entre o Yorite e o Muzan. E é a partir desse encontro que você vai notar por que o Muzan tem tanto pavor do Yorite. Quando Muzan e Yorite se encontram, Muzan não sente nenhuma intenção assassina ou algo de extraordinário no caçador. O confronto começa e Yorite desenvolve a 13ª forma da respiração do sol no meio da luta. E com isso, acaba deixando Muzan na beira da morte. Junto do confronto também estava Tamayo, a Oni que foi criada por Muzan e que estava torcendo pela sua derrota. Quando Yorite está prestes a finalizar o Muzan, ele questiona o Oni, ele pergunta: "O que você acha que é a vida?" Nesse momento, o Muzan, antes de dar ali tempo para o Yorite finalizar ele se explode, o seu corpo se divide em cerca de 1800 partes. Em um curtíssimo período de tempo, Yorite consegue cortar cerca de 1500 pedaços do Muzan, porém, o restante conseguiu escapar. Yorite também decidiu poupar Tamayo, percebendo que ela não estava sendo controlada por Muzan e que estava tão frustrada quanto ele pela fuga do vilão. E o Yorite acabou sendo o bode expiatório de tudo que deu errado naquela noite. Ele foi culpado por não ter finalizado Muzan e ter deixado o monstro escapar. Ele foi culpado também por ter poupado a Tamayo e ter deixado ela escapar. Ele foi culpado até mesmo pelo fato do seu irmão ter traído os caçadores de demônios e ter se tornado um demônio. Os outros caçadores estavam muito revoltados e eles queriam até que o Yorite tirasse a própria vida. Mas o mestre, o Oyokata-sama daquela era, não permitiu que isso acontecesse e o Yorite acabou apenas sendo exilado. E o fato do Yorite não ter derrotado Muzan foi uma coisa que ele carregou pelo resto da vida com grande culpa. Ele sempre disse que ele nasceu tão poderoso, tão habilidoso, com o propósito de eliminar esse demônio. Enfim, ele carregou esse peso aí e se sentiu mal pelo resto da sua existência por ter falhado em derrotar o Muzan. Já muito velho, Yorite reencontra seu irmão,
que agora era Kokushibo, e morre de velhice na frente dele. E só a nível de curiosidade, Yorite é o personagem que viveu mais tempo como humano após despertar a marca do caçador de demônios. E só para esclarecer uma dúvida muito comum, Yorite não tem nenhum grau de parentesco com o Tanjiro. Ele foi amigo de um antepassado do garoto e foi por esse antepassado que foi passada a dança do Deus Fogo e os brincos geração por geração até chegar no Tanjiro. Se eu fosse definir o Yorite em uma palavra, eu diria insuperável, pois ninguém chegou ali próximo do poder que ele teve. Mas apesar de tanto poder, de ter ajudado tanto os caçadores de demônios, ele foi muito injustiçado, ele foi culpado, exilado, e também ele carregava um grande peso que a gente pode perceber nos flashbacks, que trouxe uma infelicidade pro resto da vida dele. Mas me conta aí, e você, o que acha do caçador mais poderoso da história de Kimetsu no Yaiba? Deixe aí nos comentários se você acha que o Yorite é um cara incrível, se você acha que ele é um personagem que poderia ter aí uma obra contando mais sobre ele, né? Já pensou um mangá spin-off contando dos feitos de Yorite? Eu gostaria muito de ler. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais!